Amado Padre Inocêncio Xavier, a quem nós parabenizamos pelos 40 anos de sacerdócio, agora à frente desta querida e amada e jovem paróquia São Sebastião de Alto Horizonte, Goiás, onde passei parte da minha infância até por volta de 1971, quando tivemos que mudar daqui por causa da doença da minha mãe. Querido povo desta comunidade, que a gente ama tanto, a quem agradeço a Deus pela perseverança de vocês, fazendo desta paróquia uma comunidade vibrante, uma comunidade que louva, que agradece, que adora a Deus. Agradeço também pela vida de várias pessoas de Campo Norte que estão aqui. Helena, que me acompanha vindo da Itália, em visita à sua família em Campo Norte. Minhas palavras de agradecimento a Deus pelo sacerdócio ministerial do Padre Inocêncio é também um louvor, pois o sacerdote, como nos ensina São João Maria Vianney, é o amor do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Papa Inocêncio III, seu xará, tem uma frase que ele diz que na terra o sacerdote cuida das coisas dos céus. E nós queremos neste altar, vocês já agradeceram com a presença de outros bispos aqui e outros sacerdotes, a vida do Padre Inocêncio, que foi um menino muito querido e amado dentro da sua grande família, pelo seu pai, pela sua mãe, e na pessoa do seu tio, o seu Antônio Domingos, que está aqui conosco. Quero agradecer a Deus pela sua família, que te gerou para a vida e depois te ofertou à igreja. Qual é a missão principal do sacerdote? Cuidar das coisas de Deus nesse mundo. E a nossa igreja santa e católica, ela necessita dos sacerdotes. Ninguém pode substituir o padre na igreja. E o padre cuida dos tesouros dos céus aqui na terra, que são os sacramentos. A principal missão do sacerdote é o altar, onde se oferece o santo sacrifício do Calvário, pela santidade própria do Padre e pela santidade do povo. Depois o confessionário, a distribuição do sacramento dos enfermos aos doentes, aos sofredores, para que sejam reanimados na fé. A administração do santo batismo, tão importante e necessário, aliás, absolutamente necessário para a nossa salvação, como nos exorta Jesus no último capítulo de São Marcos. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E as crianças, nós as batizamos na fé dos seus pais e dos seus padrinhos. O sacerdote também assiste aos matrimônios, abençoando a vida de homens e mulheres que diante do altar de Deus pede essa graça e se casam, se dão em casamento. E aqui eu faço uma ressalva da importância do altar no sacramento do matrimônio. Hoje nós temos inúmeros pedidos de pessoas que querem casar nos clubes, nas fazendas, sem necessidade. Quando é uma comunidade muito longe,
A gente abre mão disso, o bispo dispensa, mas as pessoas querem casar em clubes, em lugares mais dantescos que nós possamos pensar, por exibicionismo, porque não conhece o poder da Eucaristia. Por isso vocês, jovens, que pensam no casamento, o casamento é aqui, diante do altar. Ara Dei Cristo Est. O altar de Deus é Cristo. E o sacerdote realiza esses mistérios. Às vezes crisma, quando o bispo delega. E atende às confissões. Por que isso? Por que Jesus quis instituir o sacerdócio ministerial? Porque o sacerdote, como diz o Papa Inocêncio III, cuida na terra das coisas do céu. O sacerdote é embaixador de Cristo neste mundo. A igreja nos ensina que o padre age in persona Christi, na pessoa de Jesus. Nós, sacerdotes, somos miseráveis, humanamente falando. Somos carentes da graça de Deus. O padre por si só não pode se salvar. O padre não pode se perdoar. Ele dá o perdão aos outros, mas o perdão do padre é outro padre que dá. Eu não posso me perdoar. Eu não posso me santificar. Por isso o padre é também penitente. Ele também vai a um irmão sacerdote confessar os seus pecados, como os bispos também procuram o sacerdote para se confessar. O sacerdote, ao cuidar dessas preciosidades da igreja, que são os sacramentos, depois se desdobra no anúncio da palavra, na catequese, na pastoral, no serviço às comunidades da paróquia, etc. O padre é o anunciador do reino de Deus. O reino de Deus que Jesus fala já está no meio de vós. Esse reino de Deus que veio ser inaugurado por nosso Senhor. Nosso Senhor inaugurou o reino, diferente dos reinos deste mundo. Quando vocês olham para esse crucifixo aqui, belíssimo, por sinal, um crucifixo muito forte, vocês contemplam uma coroa de espinhos na cabeça de nosso Senhor. Não uma coroa de ouro, de prata, de diamantes, mas a coroa de espinhos. É esta coroa que foi a tentação do mundo para aniquilar o pensamento de Jesus. Porque o pensamento de Jesus é o pensamento do reino. Reino de justiça, reino de paz, reino de amor. Por que o mundo odeia Cristo? Porque as tiranias deste mundo, desde todo sempre, odeia Cristo e a sua igreja. Porque o reino de Deus não combina com os reinos da terra. O reino de Deus traz a esperança da vida eterna. Os reinos deste mundo são frágeis, são mentirosos, são muitas vezes carregados de demagogia e não são capazes de dar a felicidade ao ser humano. Nenhuma tirania é capaz de trazer paz e liberdade, porque os tiranos roubam a liberdade das pessoas. Tira a capacidade das pessoas de progredir e amarram, aprisionam as pessoas nos seus ideais. Só que todos os que perseguem a igreja, os que perseguem a Cristo, morrem. A igreja sepulta os seus inimigos. Todos aqueles que se levantam contra o Evangelho, contra os sacerdotes, morrem. Eu li há poucos dias sobre a Revolução Francesa, milhares de padres que foram guilhotinados, religiosos, leigos, naquela saga de arrogância da Revolução Francesa,
que aconteceu de 1789 até 1814, com aquele lema assumido pela maçonaria: liberdade, igualdade e fraternidade. Palavras bonitas, mas que escondem o sangue, o sofrimento, a dor daqueles que, acreditando em Deus, não acreditaram no reino prometido pela Revolução Francesa, descrito por todos aqueles teóricos que quiseram fazer essa revolução, entre eles Voltaire, que no cemitério lá no meio de Paris, está lá num túmulo já esquecido, onde está escrito: aqui jaz Voltaire. Esse foi um homem que traçou na Revolução Francesa a morte da igreja, a morte de sacerdotes, de religiosos. E vocês poderão assistir no YouTube o filme As Carmelitas de Copenhague. Aquelas 18 irmãs que estavam rezando no seu mosteiro e que foram trazidas pela Revolução Francesa, trazidas ao cadafalso da Praça da Bastilha para serem degoladas. E a madre, irmã Maria José de Santo Agostinho, ela pergunta ao juiz: mas nós estamos sendo condenados à morte por quê? Porque vocês têm uma religião. Porque eles queriam acabar com a religião. E ela vira para suas irmãs e diz: ó irmãs, quão felizes nós somos, porque nós vamos morrer por Jesus. E começaram a cantar o Veni Creator Spiritus, que é um canto que foi composto para celebrar os 900 anos da igreja, e que nós cantamos em todos os encontros importantes da igreja. Veni Creator Spiritus. E as freiras começaram a cantar, cada uma delas renovaram os seus votos, e começando pela mais nova, foram sendo guilhotinadas. À medida que iam cortando a cabeça das pobres e religiosas, o canto ia diminuindo, até ficar a última, a superiora. Aí algumas mulheres piedosas continuaram o canto. E ela olhou para aquela multidão sedenta de sangue, porque toda ditadura tem sede de sangue, para matar seus opositores, para ser um partido único, para não deixar ninguém mais questionar as suas ideologias. E ela olha para aquela multidão e diz: o amor vencerá. Isso está na 4ª catequese e última catequese de João Paulo I. Antes da sua morte, ele falou desse exemplo, das Carmelitas de Copenhague. Elas morreram pelo reino, deram sua vida, e a igreja assistiu à desgraça da Revolução Francesa, o seu declínio, e assistirá todos aqueles que hoje perseguem a igreja em tantos lugares do mundo. Todos morrem, e a igreja assiste o cadáver dos ditadores serem levados ao chão e tornar-se cinzas, lembrando aquela passagem do Gênesis que nós recordamos na quarta-feira de cinzas: lembra-te que tu és pó e ao pó hás de voltar. Esses perseguidores da igreja, aqueles que se apresentam fisicamente e aqueles que estão nas linhas ocultas da internet, eles são o joio da parábola de hoje. Jesus conta essas parábolas maravilhosas, e nós podemos acentuar a nossa compreensão na parábola do trigo e do joio. O trigo, que nós recordamos a messianidade de Cristo nele, e o joio, a presença do diabo. O mundo cultiva o joio, as ideologias ateias cultivam o joio. A secularização, esse apartamento que as pessoas fazem de Deus, é fruto do joio.
Nós mandamos nossos filhos para as universidades, para os institutos federais, e lá eles encontram professores ateus, materialistas, que roubam a fé que eles receberam da família, na catequese, do coração dos jovens. E os jovens que são fracos voltam ateus, sem Deus no coração, e às vezes questionando a religião dos seus pais, questionando a Igreja Católica. Nunca estudaram nada. Esses professores que vocês, jovens católicos, precisam combater. Basta fazer algumas perguntas que eles não sabem nada da igreja. Eu sempre estou citando um exemplo dos jovens de uma cidade da minha diocese, no encontro diocesano de jovens, e almoçando com eles, tinha ali uns 12 jovens de uma paróquia, todos universitários. E eu perguntei: como está a universidade? E eles começaram a sorrir e a contar as barbaridades desses professores ateus, militantes, que estão dentro das nossas universidades, onde os professores católicos sofrem. E eles contavam-me as misérias que aquele professor falava em sala de aula no início do semestre. Mas tem uns 3 jovens que são estudantes de coisas da igreja, começaram a rebater até ele silenciar. Às vezes ele joga uma crítica, já sai da crítica, para que os jovens não o interpelem, porque a ele se aplica corretamente a apedeutia, a ignorância, a ignorante. E eu perguntei: mas esses professores têm alguma coisa de bom que eles fazem para a sociedade? E eles diziam: não tem nada. O pouco que eles fazem para a sociedade é comprar maconha para fumar maconha. E eu perguntei: mas por que eles fumam maconha? E uma jovem disse: porque o vazio deles, da ausência de Deus, só pode ser preenchido com os vícios. E é verdade. Isso é o joio. O joio é esta erva daninha, esse mal que cresce no meio da lavoura do trigo. E não é que o joio parece com o trigo? É bem parecido. E ontem eu via um vídeo que alguém postou na internet sobre um campo de trigo com joio no meio. E o agricultor foi lá e pegou o cacho de trigo e o cacho do joio. Ele esmagou na mão o cacho maduro do joio e só ficou a fumaça, o pó. Não tem semente. Se tem, é como semente da mostarda, que você nem vê. E quando ele apertou e solvou na mão o trigo, apareceu os grãos bonitos, vitais para a nossa vida. O joio é assim, ele não dá frutos, mas ele destrói. Ele vai destruindo, tirando todos os nutrientes da terra para que o trigo não produza bem. O joio está aí, no meio da nossa vida, da nossa sociedade, na pornografia. Ele está aí na mentira, nas drogas, na traição dos casais, na mentira, no mundo de corrupção que nós vivemos em nossos tempos, no mundo todo. O joio está aí, nascendo onde a pessoa não aduba o coração contra ele. Como que você prepara seu coração para que o joio não nasça nele? Missa dominical. Católico que não vai à missa aos domingos peca gravemente contra o mandamento da lei da igreja. Católico que não lê a Bíblia, que não reza, que não adora o Santíssimo. Não basta vir só à missa ao domingo, é preciso ter um tempinho rezar em casa, ensinar as crianças.
Quantos de vocês que estão dando celular para suas crianças? O celular na mão de uma criança é um joio. Criança não pode ter acesso a celular. Estou dizendo isso a partir de uma médica psiquiátrica, cujo nome me esqueço, nos Estados Unidos, que eu comecei a ler o livro dela, sobre a imbecilidade com que a nossa sociedade está sendo formada por causa do celular na mão das crianças. Antes dos 12 anos, menino não pode nem pegar esse celular. Se vocês quiserem que os filhos de vocês vão aprender a pensar. Quando completar 12 anos, você avalia se pode usar o celular junto de vocês, mas não carregar o celular no bolso. Tem criança sendo molestada por pedófilos no celular. Uma mãe outro dia dizia: eu descobri a maneira de fazer meus filhos ficar quietos. Eu comprei celular para eles. Coitada, o que ela vai receber daqui a algum tempo? Filhos rebeldes, filhos que não passam no Enem, filhos que não têm futuro, filhos nas drogas, na desobediência, porque o joguinho do celular já esconde as pegadinhas do mal, do joio, que entra no coraçãozinho da criança e destrói a sua inocência. Vocês estão dando chupeta eletrônica para os seus filhos. Vocês vão pagar caro por isso. Muito caro. Porque uma mãe deve gastar a sua vida na formação dos seus filhos. Hoje eu ouvi de uma mulher de Uberlândia, 3 crianças, que ela me contava: eu abandonei meu emprego para cuidar deles. Meu marido dobrou a carga de trabalho para dar conta de tratar da casa. E eu estou vendo a diferença. Mas é claro, uma mãe que ensina menino a rezar, que olha o material da escola para ver se não está vindo o joio no material da escola, que é a ideologia de gênero, que é ensinando besteira para as crianças. A mãe pastora, mestra dos seus filhos, ensinando as crianças a se defenderem do joio, esse mal que está acabando com a nossa juventude. Quantos de vocês hoje diz: eu vou deixar meus filhos livres, porque meus pais não me criaram livres? Porque vocês é do tempo da geração da Globo, que produzia esse programa Malhação, e durante anos e anos. Eu me lembro que em 1990 e pouco, eu convidei o padre da outra paróquia de Uruaçu para a gente assistir a Malhação, porque na confissão eu estava escutando coisa, eu não sabia o que era isso. E nós descobrimos que era um programa à tarde, de propósito, que os pais deixavam seus filhos adolescentes e crianças assistirem. O que a Malhação ensinava? Desobedecer o pai, não tomar bênção, chamar o pai e a mãe de você, não de senhor. Quando os pais saírem no final de semana, levar os coleguinhas para fazer bagunça, cachaçada dentro da casa e transar em cima da cama dos pais. Era isso que a Malhação ensinava. E muitos que estão aqui foram deformados pela Malhação. E hoje vocês não cuidam dos seus filhos, porque vocês receberam o joio. E aí tem essa bobagem de dizer: eu vou deixar meus filhos ser livres, porque meus pais não me roubavam a liberdade. Eu vou dar a meus filhos o que meus pais não deram. Vocês vão ter depois o resultado, o feedback disso. Filhos acabados, filhos drogados, filhos presos, filhos desonestos, filhos malandros, filhos que não têm um mínimo de respeito para com a família. Filhos totalmente alienados, zumbizados por esta cultura de morte que nós estamos vivendo. Isso é o joio, isso é o mal que vai entrando.
Hoje nós contemplamos essa igreja cheia. Daqui 20 anos, será que terá 50 pessoas aqui na missa? A nossa juventude não tem mais Deus, são poucos. Eu fico admirado de ver esses meninos aqui na igreja, porque a gente já não vê mais isso. Na Europa não existe. Aqui no Brasil nós estamos indo no mesmo caminho. Eu já disse aos meus padres, parem com os projetos de igreja grande. E o cristianismo, ó, vai abaixar. Vai perseverar quem tem fé. E aqueles que crerem até o fim serão salvos. Os que não crerem serão condenados. Vai virar joio. Vai secar como joio. E Jesus vai mandar amarrar os feixes e jogar no fogo do inferno. Os momentos, aliás, o momento que nós estamos vivendo não é fácil. Na Nigéria, nós estamos vendo nossas igrejas queimadas, bispos e padres mortos pelo Hezbollah islâmico. Nós estamos vendo em Angola o povo sendo morto, o povo católico, por um governo comunista. Nós estamos vendo na Nicarágua, em Cuba, na Venezuela e em tantos lugares, a fé sendo perseguida, nossas igrejas sendo queimadas. Nós não estamos fora da linha. Isso também poderá acontecer aqui no Brasil. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: se vier uma perseguição aos cristãos, que te prender e dizer, ou você nega esse Cristo e essa igreja e fica ateu, ou você vai ser morto. Quantos aqui que ia dizer, não, eu vou ficar ateu, já arranca a cruz, já joga fora, pode ir lá em casa pegar minha Bíblia, meu catecismo, que eu não serei mais católico, porque eu quero viver apego a esse mundo, apego a esse mundo. Os nossos mártires católicos dos primeiros séculos não cederam ao joio, não se tornaram joios, mas se tornaram trigo. E Santo Inácio de Antioquia, no século IV, quando conduzido de Antioquia para Roma, para ser triturado e morto, os católicos quiseram libertá-lo no caminho, e ele disse, não, me deixa ir ser trigo para ser moído nos dentes das feras. É a consciência da fé. Nós precisamos ser um povo que crê. Católico precisa ser profundo. Ou nós nos aprofundamos, ou a gente vai afundar. Ah, mas hoje tudo é permitido. Hoje eu vou na igreja católica, amanhã eu vou numa outra coisa, vou num lugar onde invoca espírito, vou num curandeiro, vou numa igreja tal, porque todas as religiões são boas. Não, nem todas as religiões são boas. Isso é joio. A única igreja deixada por Cristo é a nossa. Nas outras igrejas tem coisas boas? Pode sim ter, mas a nossa é completa, porque ela é fruto da revelação divina. E na igreja católica nós temos todos os remédios necessários para a nossa salvação. Os sacramentos. Nós estamos num momento de divisor de águas. Ou você crê ou você não crê. Ou a gente vai com Deus, ou a gente vai com o diabo, com o joio. Os tempos são graves. E nós precisamos depurar a nossa fé. Meu catecismo. Por isso que toda casa deve ter o catecismo. Tem o catecismo, esse azul, que é mais novo, e tem aquele que é amarelo. E a gente precisa aprender o valor do catecismo dentro da nossa casa. O que o catecismo diz do joio? Número 827. Enquanto Cristo, santo, inocente, imaculado, não conheceu o pecado, mas veio apenas para expiar os pecados do povo, a igreja dele, reunida em seu próprio seio, os pecadores, que somos nós,
Ninguém merece ser católico. Nós somos católicos pela graça de Deus. Não, nós não merecemos ser católicos. Mas pela graça de Deus nós somos católicos. Ao mesmo tempo, santa, a igreja é santa, e sempre necessitada de purificação dos seus filhos, porque nós somos os filhos da igreja. Busca sem cessar a penitência e a renovação. Eu não acredito que aqui tenha pessoas com mais de um ano sem confessar. Eu não posso acreditar que aqui tenha pessoa com 15, 20, 30 anos que não se confessa. Que tipo de católico? Como eu vou me apresentar diante de Deus? Eu não sou trigo, sou joio. E ainda fala mal da confissão para os outros. E ainda abusa da confissão e se diz católico. Todos os membros da igreja, inclusive seus ministros, nós, sacerdotes, os religiosos, devem reconhecer-se pecadores. Por isso o bispo promove todo ano o retiro do clero. E lá no retiro a gente tem um momento de confissão. E é bonito, faz aquela celebração e os padres saem um a confessar com o outro. Em todos eles o joio do pecado continua ainda mesclado ao trigo do evangelho até o fim dos tempos. Gente, o joio vai estar diante de nós até a volta de Cristo. Sempre. A igreja reúne, portanto, pecadores cansados pela salvação de Cristo, mas ainda em via de santificação. Nós somos um povo chamado à santidade, mas ainda somos pecadores. E é assim que nós vamos caminhar até o dia da nossa morte. Quando nós morrermos, a alma deixará esse corpo de morte, que voltará à terra, e se apresentará diante de duas faces. Você pode estar diante de duas faces. Nós queremos uma só. Ou a face do diabo, que vai dizer: venha, você é meu. Venha, desce. Porque as coisas do joio, elas são em declive. E a escada da condenação é triste, porque ela é rodeada de demônios que dão gargalhadas pelas almas que Satanás consegue joeirar neste mundo. Mas o crente, a pessoa de Deus, fiel, que andou corcunda de tantos pecados, mas reconhecendo seus pecados, pedindo perdão, confessando, comungando, buscando a Deus, essas encontrarão na hora da morte a face de Cristo, do ressuscitado, que vai dizer a mesma coisa que o diabo diz para as almas condenadas: venha, és meu. Só que aí não é descida, é subida. É a escada da graça, da luz. Ali é a escuridão, aqui é a luz. E nós vamos contemplar ao em volta de tudo isso os anjos louvando com os salmos, cantando louvores pelas almas que não fizeram aliança com o joio. Para isso nós precisamos da igreja, da nossa comunidade. Cada um deve dar de si na comunidade, na pastoral, no serviço. Hoje nós celebramos o 3º ano dos idosos, que a igreja coloca a celebração do Dia dos Idosos no 26 de julho. Mas quando o 26 não dá no domingo, o domingo mais próximo. E hoje nós rezaremos pelos idosos, que é um trabalho
que nós estamos implementando na igreja do Brasil, esse zelo pelos idosos. Aqui o Padre Inocêncio diz que ainda não tem essa pastoral. Quem sabe alguém vai sentir no coração: eu quero ajudar os idosos, eu quero entrar na PPI, na pastoral da pessoa idosa. Ou alguém que afastou da pastoral do dízimo, da pastoral dos casais, do serviço da liturgia, de outros trabalhos da igreja, volte. Diga para aquele irmão, aquela irmã que passou para outra igreja, que o lugar dela vai ficar aqui até a volta de Cristo. Todos nós precisamos ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas que fugiram da igreja. Nós precisamos ir atrás, porque a salvação é recebida de graça e nós precisamos compartilhá-la com os outros. Para que existe a igreja? A resposta é do Papa São Paulo VI, que em 1967 pensou no primeiro sínodo dos bispos, e lá pelo ano 1970 ele lançou a exortação pós-sinodal Evangelii Nunciandi, o anúncio do Evangelho. E ele diz: a igreja existe para evangelizar. E quando perguntaram à Madre Teresa: o que é evangelizar, Madre? Ela diz: minha filha, uma repórter, é ter Jesus no coração e levá-lo aos outros. Pronto. Mas é tão simples? Não é tão simples. Ter Jesus no coração, você tem que esvaziar o seu coração, tirar o joio, para que o trigo de Deus entre. O joio dos vícios, da mentira, da injustiça, a falta de sensibilidade para com os que sofrem, com os pobres. Tirar tudo isso e ser de Cristo. Não tem coisa melhor do que você levantar de manhã e orar a Deus: obrigado, Senhor, por mais esse dia. Eu quero estar na tua presença, eu quero fazer o bem. Hoje eu quero ser melhor do que ontem e amanhã eu quero ser melhor do que hoje. E à noite, do mesmo jeito, ao deitar você lembra: obrigado, Senhor, por esse dia. Que Deus nos ajude a meditar nesta semana sobre o joio, esse mal que distrai as almas, que tira a nossa alegria de ser de Deus, que impede a gente de trabalhar pelas vocações. Católicos que vivem maldizendo da igreja, maldizendo do padre, maldizendo dos ministros. Não é assim. Ame a igreja, ame os seus irmãos de igreja, porque eles são pecadores. Todos nós somos pecadores. Nós estamos carentes de amor. A gente precisa cuidar. Esse verbo precisa ser conjugado por todos os batizados. No batismo, nós recebemos a justiça de Deus, a marca. E o nosso batismo é como essa vela no altar. Precisa estar sempre em chama, a chama do Espírito Santo. E na segunda leitura de hoje, São Paulo diz: é possível viver a graça de Deus se a gente contar com o auxílio de Deus. Nós não somos nada, nós vamos passar. Nós mais velhos aqui, daqui 50 anos ninguém vai lembrar de nós. Tudo passa. Mas nós queremos passar deste mundo para a eternidade com Cristo. Para isso, vamos arrancar o joio da nossa vida, queimá-lo na confissão, no arrependimento, na conversão, para que no último dia da nossa vida, Jesus possa dizer para nós: venha, venha escolhido do meu Pai. E que Nossa Senhora, a Virgem da Paz, a Senhora guia das nossas vidas, com o nosso anjo da guarda, nos ajude a caminhar nesse mundo, sem deixar perder a nossa alma para o inimigo que quer joeirar as pessoas para a escuridão do mal e da condenação. Que
Que Deus seja sempre a nossa luz, hoje e sempre. Amém.